Desvendados. O uso de dados e a inteligência artificial podem gerar uma economia de até 150 bilhões de dólares por ano. Se fizermos um corte no Brasil, esse número vai a 20 bilhões de reais por ano. Hoje, os dados coletados na saúde têm transformado essa indústria. E eu não estou falando apenas de dados que registram o passado e o presente dos pacientes. Estou falando de dados que prevêem o futuro e a saúde futura de uma sociedade. E é sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Eu sou Guilherme Tavares e nesse episódio do Desvendados trataremos sobre esse assunto, não é mesmo, Mari? É isso aí, Guilherme. Hoje o nosso assunto é sobre dados no setor de saúde. Nós vamos entender como que o uso de dados está transformando o sistema de saúde no Brasil. E a gente pode assumir que dados salvam vidas também, né? E para tratar desse assunto, a gente tem uma convidada muito especial, a Jane Teixeira, é infectologista e hoje é gerente de saúde digital do Grupo Fleury. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Imagina, o prazer é nosso. Tenho certeza que o conteúdo vai ser super rico e os nossos ouvintes vão sair dessa sala de hoje com muita informação privilegiada. Jane, eu queria te trazer uma primeira pergunta, tentando primeiro contextualizar a importância dos dados de uma maneira estratégica para a saúde de uma maneira geral. A gente sabe que cada vez mais dados vêm tomando relevância e protagonismo em todas as indústrias. E a saúde não está ficando de fora disso. Qual que é a sua opinião ou como você enxerga a importância dos dados de uma maneira estratégica para a saúde hoje? Não tem como não usar dado na saúde, né? Senão a gente só está o tempo inteiro remediando e a gente nunca previne, nunca propõe nenhuma mudança importante. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que usar dado em saúde ou usar dado na nossa vida não é uma coisa nova. O que a gente tem agora é facilidade de obter os dados e novas ferramentas de análise, né? Tem crença popular que é baseada em dado, né? Aquela coisa da tia que vai chover porque o joelho doeu. Uhum. Ela observa que sempre que o joelho dói de determinada forma, chove. Tá errado? Não é necessariamente a chuva, é mudança de pressão atmosférica. O homem faz essas predições há muito tempo, né? E a gente foi aprendendo a compilar dados, a fazer observações para chegar lá. Agora a gente tem a oportunidade de fazer viradas de chave, né? A gente já tem consciência suficiente. A gente partiu lá da coleta de dados, da observação, começou a fazer nexos temporais, começou a perceber que nexo temporal nem sempre fazia sentido, que correlação estatística era necessária, que muitas vezes essa correlação não batia, a gente começou a fazer análise multivariada. E agora a gente ganhou ferramentas muito potentes e ferramentas potentes para captar, para unificar esse dado, né, e para gerar novas informações efetivamente, muito acima do que a gente conseguia. E daí todo esse poder que a gente tem na mão hoje, acho que toda essa empolgação que todo o mercado está vivendo. Legal. Com a sua fala eu começo a imaginar que muitas vezes, então, a análise de dados na saúde, mesmo já tendo essa história toda que você nos trouxe aqui, esteve muito no operacional, para o pesquisador, no dia a dia, para se levantar um novo remédio, uma nova vacina, mas pouco na camada estratégica. E a gente sabe que isso tem um impacto muito grande hoje, não só na nossa sociedade, quando a gente entende a importância dessa análise de dados estrategicamente para os negócios. Qual que é a tua visão nesse sentido? Com certeza, né? A gente construiu uma casta antigamente, né? Você precisava de um estatístico, de uma faculdade, você precisava de um método. A gente ainda precisa disso para situações novas, para ter segurança, mas a gente aprendeu que, principalmente no mundo com recursos escassos que a gente tem, né? Trazer novos insights, novas ideias, produzir coisa nova do que a gente tem na vida real vai ser cada vez mais importante para a gente saber onde direciona recurso, né, que é tão escasso, e onde esse recurso vai me trazer mais benefício. E como eu escolho esse benefício que eu quero, que é outra coisa extremamente importante. É verdade. Jane, agora a gente fala assim, de um ponto de vista da importância e da relevância, né, do uso de dados e acho que isso tem sido quase que uma filmação em todos os nossos episódios com os nossos convidados, né? Até porque, obviamente, a gente está tratando a temática com essa ênfase mesmo do uso estratégico de dados como um pilar central, né? Dentro da saúde, você consegue nos mostrar nessa jornada de uso de dados os cases práticos e reais
que a gente consegue trazer essa utilização dentro de uma jornada do paciente para otimizar esse atendimento, para atuar preventivamente nessa jornada do uso de dados na saúde? Acho que eu vou começar com um exemplo que todos vivemos, né, que foi a recente epidemia de Covid-19, e a gente percebeu quanto é importante a gente ter uma rede nacional de dados, a gente saber onde estão acontecendo os surtos, onde a gente deve direcionar recursos e realmente a gente vai salvar a vida naquele lugar. A gente ganhou uma carteira de vacinação nacional, né? Quem imaginou, 6 anos atrás, que agora no aplicativo de celular você ia ter toda a sua vida vacinal para apresentar, né? Acho que esse é um case prático que atinge a todos nós. Quando a gente fala de setores específicos dentro da saúde, né, que são laboratórios, clínicas, hospitais, a gente está conseguindo finalmente construir jornadas integradas, né, que realmente trazem benefício para o paciente e para as fontes pagadoras também. Lembrando que a gente acabou de falar, a gente tem recursos limitados. Não adianta achar que a gente pode fazer o mesmo exame 10 vezes, que isso vai trazer qualidade. A gente só vai trazer custo muitas vezes. Não, como a gente direciona esse paciente baseado no resultado de exame, para que quem precisa evoluir, a gente tenha certeza que está evoluindo num diagnóstico e que vai ser tratado o mais breve possível. E quem já tem um exame negativo, por exemplo, que a gente garanta que, olha, seu exame está negativo e eduque essa pessoa para que ela não despenda mais recursos que não são necessários naquele caso. Então, a gente tem casos hoje para aceleração de exames, né? A gente conseguir fazer laudos no país que a gente tem. Não dá para ter radiologista em todas as cidades do país. Muitas vezes a gente não consegue um cardio que sabe ler um eletro e laudar em todo o país, mas a gente consegue ter equipamento pelo país e com dados a gente agilizar esses laudos. Patologia, identificação na radiologia de lesões que muitas vezes são pouco visíveis a olhos humanos menos treinados, logística, para que a gente não deixe faltar recurso. Como toda indústria, todo segmento, existem os desafios, né? Dentro da área da saúde, numa visão mais sistêmica mesmo, como que você aponta os principais desafios quando a gente traz a temática de dados? Aonde a gente tem barreiras para avançar no uso efetivo de dados, numa medicina preventiva, numa medicina com diagnóstico preventivo? O que ainda é barreira? Bom, o Brasil é um país gigante e um país muito diferente entre as suas regiões. E eu não estou nem falando só de recursos, de cultura, do que a gente tem disponível em cada canto. Então, acho que no país que a gente tem, acho que a primeira coisa, né? A gente está falando de coleta de dado e a gente está tendo lugar que trabalha com papel. Como é que a gente coleta dado de um papel? Né, de um papel escrito. Se a gente vai colocar alguém para coletar esse dado, a gente vai digitalizar e vai ler. E ainda é muito comum, né? Desculpa interromper, mas ainda é muito comum. Tem muito lugar que ainda não se transformou digitalmente, até pela escassez ou a distância de um ponto central onde a tecnologia já chegou. E educação. Às vezes o médico é um médico que ele prefere, não, vou usar papel, vou continuar com o meu prontuário, que eu guardo aqui na minha pasta, eu não confio. Então tem uma questão educacional, que não necessariamente tem a ver com a qualidade desse técnica, desse profissional. Muitas vezes são crenças que ele tem, ou ele não acredita que vai investir dinheiro naquilo, aquilo vai trazer algum retorno. E tem a questão de nomenclatura nacionalmente. A gente tem exames que são chamados de uma forma em São Paulo, uma forma na Bahia, uma forma no Rio. Né? A gente hoje no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente já tem tecnologia suficiente para ter dicionário de dados, então muita gente já trabalha com o FHIR, com o HL7, mas ainda nem todos. E a gente vai ter que trazer esses dados para essa estruturação, né? Para uma estruturação para uma linguagem comum, que eles consigam realmente se conversar. Fora a educação, a gente vai ter que educar o profissional. Né? Quando a gente trabalha com dados, a gente vê que muitas vezes o diagnóstico ainda baixa para análise. E o diagnóstico não é dado pelo médico. O diagnóstico, às vezes, é dado pela recepcionista da clínica, pela recepcionista do hospital. É o CID que vai estar ali. Não tem nada a ver com o diagnóstico final. E não estou falando isso para menosprezar a recepcionista. Ela não tem obrigação de fazer um diagnóstico. Nem o médico que vê esse caso a primeira vez vai ter o diagnóstico. A gente vai ter que fazer exame físico, exame de propedêutica armada. Mas, quando chega no operador, o CID que está lá é o que o paciente informou para a recepcionista. Sim. Como é que a gente resolve isso? Jane, você trouxe aí muito essa dificuldade de integração, né? A gente falou um pouco de cultura, da distância, da dificuldade da tecnologia, acessar lugares, né, Mari, aqui agora nessa última pergunta. Mas eu queria entender se essa dificuldade também vai lá para a ponta na decisão clínica, independente da maturidade, porque todas as indústrias hoje têm dificuldade de maturidade de análise de dados. Isso é uma seara que a gente encontra em qualquer vertical hoje do mercado.
Mas eu queria entender, o médico hoje, que está ali na frente, pegando todas essas análises de dados que conseguimos finalmente integrar, suponhando nesse cenário, será que ele ainda utiliza, será que ele utiliza esses dados para realmente ter uma decisão clínica, ou ainda vai muito na experiência dele, no que ele já vivenciou no pronto-socorro ou na carreira dele? Acho que as gerações mais novas estão mais acostumadas. E acho que a gente tem que preservar, inclusive, no médico, essa desconfiança. Porque IA também, ela alucina em algumas situações, por mais que você treine. O que ele tem que aprender é, aquilo é um aconselhamento. Aquilo não é IA não é um oráculo, né? Não sei se vocês devem ter vivido isso também, né? Com o lançamento do ChatGPT, tinha gente usando o ChatGPT como oráculo. ChatGPT, me informa o que eu faço com isso aqui. Acho que o médico começou com uma desconfiança com isso. O médico, claramente, ele é mais conservador porque ele lida com vida. Se ele errar, muitas vezes ele vai levar à morte aquele paciente. Mas ele vai ter que aprender, sim. Acho que a gente ainda está usando pouco como uma ferramenta de me dar insight. De repente, vai aparecer ali um diagnóstico que eu não lembrei, né? Uma lista de diagnósticos. Que tem senso crítico. Você não deve desconfiar de tudo que a IA traz. E, assim, há um medo, sim, em alguns colegas, de a IA trouxe, está errado. Não, considera, senso crítico. Faz sentido? A gente vai falar de IA daqui a pouquinho, até sugiro vocês que estão nos ouvindo até aqui permanecer conosco até o final do episódio, porque eu acho que a IA traz bastante discussão e reflexão ainda para o mundo da saúde. E eu não estou falando nem de LGPD, segurança do dado, estou falando exatamente dessa temática, da confiabilidade do que a IA pode trazer, porque nós estamos falando de vida. Eu não estou falando de IA que pode me decidir comprar ou não um produto, né? Estou falando de uma vida de um ser humano. A gente sabe que esse ano estima-se um investimento de mais de 500 milhões de dólares em tecnologia para a Health Tech. No seu ponto de vista, quais são as verticais de saúde que mais devem receber esse investimento em tecnologia? Olha, apontaria para a robótica. Né? Cirurgia robótica não só virou uma realidade, como a gente já percebeu que algumas coisas são feitas de forma muito melhor pelo robô. Claro que tem um ser humano atrás do robô, mas a gente está conseguindo, inclusive, operar à distância, levar esse ser humaninho, né? Lá longe, onde ele não iria normalmente. Sistemas de dados que trazem análise preditiva. Eu acho que essa é a grande pegada para os próximos tempos. Legal. Com a ressalva de que essa análise preditiva tem que ser usada para mudar uma realidade, né? Isso é sempre importante, e não a gente replicar os problemas que a gente já tem. E outro ponto muito importante em relação a esse tipo de vertical é a criação de jornadas. Não dá mais para a gente ficar usando o sistema de saúde como a gente usa, principalmente no Brasil, onde a gente tem entes privados muito fortes e um ente público muito forte também, com desperdício de recurso. E como a gente falou mais cedo, um desperdício de recurso que, no fim, não traz um desfecho melhor para o paciente. A gente continua tendo gente que usa demais sem necessidade e muitas vezes trazendo malefício por hiperdiagnóstico e tendo gente que perde a oportunidade de fazer prevenção e perde a oportunidade de fazer diagnóstico precoce e tratamento. Legal. O Grupo Fleury, a gente sabe que é uma referência em cultura de dados e análise de dados, né? É uma instituição que cresce de uma maneira super sustentável e estável. Nós estamos falando nem só de receita, mas também nesse nível de tecnologia, de inovação, de trazer para o grupo o que há de melhor no mercado para entregar isso para os seus clientes. Mas eu queria ouvir de você. Como que o Grupo Fleury realmente usa dados no seu dia a dia para todos os colaboradores? Bom, tecnologia, hoje dados, permeia o Fleury inteiro, né? A capacidade de processamento que a gente tem hoje de exames é algo, talvez, acho que com certeza maior do país, né? A gente tem exames realizados em diversos estados, diversas áreas técnicas, para o próprio Fleury e para laboratórios parceiros também pelo país. E a grande dificuldade, né, o grande desafio, diria assim, não dificuldade, é a gente manter a qualidade técnica em cada um desses locais. Então, a gente usa dado desde a logística, de como captar essas amostras, trazê-las, processá-las, adequação de escalas de trabalho, calibragem dos nossos equipamentos, né? Trazer ter um laudo do Fleury. O laudo do Fleury é muito difícil a gente ter qualquer tipo de erro, mas porque há toda uma análise de como esse processamento está sendo feito lá na ponta. A gente é capaz de prever, inclusive, se alguma máquina começou a perder a calibragem, para que evite-se erros. Todos os funcionários numa cultura muito grande, né, com uma cultura de inovação que está cada dia mais crescente, e uma cultura de inovação numa empresa de 100 anos também é desafiadora e que trabalha com vidas o tempo inteiro.
E a gente vem trabalhando muito com startups também, né? A gente hoje tem um programa de inovação aberta, que é o Amplia, na nossa área de inovação, onde a gente traz startups. O Fleury nunca vai perder a sua essência, que é levar saúde para as pessoas. Então, é extremamente importante a gente trazer quem está pensando nas soluções que a gente precisa e onde agregar elas nos diversos pontos que a gente tem hoje. Né? Que acabou que não é mais laboratório. Acabou que agora é uma série de negócios. E mais um ponto, como conectar todos esses negócios numa jornada que realmente faz sentido e vai trazer valor a quem está utilizando. Jane, ao mesmo tempo que existe esse esforço com o time e com essa dedicação à cultura, né, de dados dentro do laboratório, como que você enxerga as tecnologias emergentes, né, dentro desse contexto até da própria inteligência artificial, fazendo esse deparo, né, do que está vindo por aí, do que é aplicável e como que isso de fato gera valor nessa jornada do paciente, nessa jornada utilizando dados dentro da saúde? Tudo vai começar com muito teste. Né? Muita tecnologia emergente, porque a gente pensa de tecnologia emergente nas últimas décadas, né? Muita coisa afundou, não trouxe a promessa que prometeu, e muita coisa que a gente achou que ia começar ali pequenininha, falou isso que não vai dar nada, acabou crescendo e aumentando muito em volume. Então, acho que a coisa mais importante que a gente pode ter é um ambiente de teste controlado, né? Claro que a gente verificando se aquele dado é real ou não, se aquele efeito é esperado ou não, os famosos MVPs, né? Então, vamos testar, vamos começar pequeno e ver se vale a pena o investimento e que a gente expanda esse negócio. E o famoso errar rápido e, de preferência, errar pequeno. Exato. Corrigir rápido. Para que a gente consiga incorporar o que a gente percebe que realmente está agregando valor. E não a gente colocar ali uma melhoria que é cosmética. Né? Que, de repente, a gente lance para o mercado e, na prática, o que é que isso está trazendo de benefício para o meu paciente? Sim. E, Mari, a gente abriu o podcast falando sobre a importância da análise de dados de uma maneira geral, e quando a gente fez o corte na saúde, a gente explicou bastante sobre como dados na saúde de passado e presente já é uma realidade, mas de futuro começa-se a construir. E a inteligência artificial, que é a pergunta que você trouxe agora como tecnologia emergente, vem para a nossa mesa nesse momento. A gente vê hoje muita inteligência artificial sendo utilizada para trazer preditibilidade para exames, principalmente. Então, eu já vi casos onde a inteligência artificial analisa um raio-x e ela diagnostica um potencial CA com antecedência ao olho humano, de quem está ali fazendo aquilo todos os dias. Como é que o Fleury, como é que você enxerga a inteligência artificial neste campo específico? Bom, acho que há exames, né? Tem toda essa área de imagem, e que, na verdade, está muito mais sólida do que a gente imagina. Né, tanto na radiologia quanto na patologia, mas a gente está conseguindo desenvolver, junto com alguns parceiros, inclusive, estratégias em que você pega pequenos desvios, incluindo exames de sangue feito com outros objetivos, para fazer um diagnóstico de uma outra patologia. Então, por incrível que pareça, às vezes cruzar seus dados, né, idade, sexo biológico, com um hemograma, uma glicemia, um colesterol e outros exames do gênero, vão conseguir trazer predições, inclusive, de qual a sua chance de ter um câncer ativo. Quer dizer que você tem um câncer? Não. O que é que a gente vai ter que trabalhar nesse momento? Como é que a gente trabalha essa informação para o paciente? Né? E não estou falando de uma coisa que só o Fleury está fazendo. No mundo existem iniciativas do tipo. O que é que a gente vai ter que entender? Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, coisa que a gente já faz os exames há muito tempo. E como é que eu educo o paciente e médico para receber essa informação na sua exata importância, que eu não estou te dando um diagnóstico. A IA está falando que, olha, eu estou vendo alguma coisa aqui, que a sua previsibilidade de ter determinada doença é maior. Como é que a gente faz para mudar esse caminho? Né? Verificar se você tem essa doença ou não, e se você não tem, como é que você previne, porque eu estou vendo que o seu risco é maior. Você falou de risco maior e, obviamente, eu fiz um corte de memória aqui aos exames de DNA, que cada vez se tornam mais massificados, né? Viraram até testes de farmácia hoje. Você vai na farmácia, você consegue coletar o seu DNA e logo na sequência ter esse estudo. O quanto essa massificação desses testes de DNA hoje também apoiam a saúde, seja a Fleury ou seja a saúde universal, a ter mais informações para a predição de doenças? Acho que a primeira coisa é a gente entender o que é que um teste de DNA positivo quer dizer. Isso não é uma sentença. Eu acho que esse é o ponto principal, né? De como é que a gente comunica. Ainda tem uma margem humana muito forte aí de atuação. Com o paciente, né? Tem toda uma interação do seu comportamento e do ambiente. Então, esse é um ponto importante. O que é que a gente pode dizer para esse paciente? O negativo também tem essa mesma condição? Por exemplo, o teste de DNA que diz que você não tem uma tendência a uma doença de Alzheimer.
eu também poderia se me colocar nesse mesmo cenário de que, dependendo do ambiente e do meu comportamento e da minha vida, esse negativo pode se tornar um positivo também? Esse negativo pode se tornar um positivo por alguns motivos, né? Primeiro que você pode não ter tendência a Alzheimer e ter para outras demências. E aí você deixa de tomar determinados cuidados que você não vai morrer de Alzheimer, mas vai morrer com uma outra patologia. Perfeito. Segundo que a maioria das doenças, elas são interações, né, entre ambiente, comportamento e o ser humano. Quando eu dou esse dado de forma crua para o paciente e falo, você não tem uma chance grande, eu não estou falando que sua chance é zero. Eu estou falando que você não tem uma chance grande. Se você abusar, é possível que você desenvolva determinada patologia. E esse grande, médio ou pequeno é em cima de uma média em um estudo, que também pode ser Com falho. dados. Com dados. Mas que pode ser falho, porque uma média, ela é falha. Né? A média de 1, 5 e 10 é 5. Né? Então, também é falho nesse sentido. É falho, daí vem a tal da informação do mundo real. Tem uma interação com outros genes que estão ali, interação com o ambiente em que essa pessoa vive. Se eu estudo determinado gene e lanço essa informação numa população que ela não está exposta a um determinado risco. Como é que fica essa quantificação? A gente viu recente uma pesquisa da USP com um mapeamento genético da população brasileira com X alelos que nunca tinham sido, X genes, né, que nunca tinham sido identificados no mundo. Eles são genes brasileiros. Como é que você sabe que nesses genes identificados não estão genes de determinada patologia? Daí a importância da pesquisa, de trazer o dado, mais uma vez, a gente sempre vai cair no dado, né? Trazer o dado de mundo real e cruzar isso com essa nossa população. Bom, daqui a X anos, como isso vai evoluir? Como essa carga genética que a gente acabou de descobrir, ela vai evoluir? Legal. Até falando como ela vai evoluir, eu queria te trazer uma última pergunta antes da gente partir para o quadro game. Qual é a sua visão, então, do papel dos dados na saúde para os próximos anos? Eu não quero nem fazer um corte para 10, porque tudo está mudando tão rápido com o avanço da tecnologia e com essa exponencialidade da inteligência artificial, inclusive. Vamos fazer um corte para 2, 3 anos. 2, 3 anos, eu acho que uma vez me falaram uma coisa que eu acredito muito. Às vezes eu não vou saber o que vai mudar em 2 anos, mas eu vou saber o que não vai mudar. Legal. Saber o não é importante, porque o sim fica mais fácil, né? O que não vai mudar? A gente está numa vida atribulada, com pouco tempo, pouco recurso financeiro e precisando melhorar indicadores de saúde. Então, o que eu vejo nos próximos 2 anos é a gente correndo muito para criar jornadas inteligentes. Né? Eu perceber que uma determinada mulher, no meu banco de dados, fez ou não fez uma mamografia. Isso hoje é real, a gente consegue fazer isso, fez ou não fez um ultrassom, se ela tem risco para uma patologia ou não. Uma vez que eu tenho o resultado, eu tenho alerta sistêmico, que aquela paciente não voltou para terminar uma investigação, e eu consegui guiar essa paciente para que ela consiga ter um diagnóstico efetivo e consiga chegar o mais rápido possível no seu tratamento. Isso salva a vida, salva recurso, e eu não vou nem falar sobre a questão do custo humano, né? O que é para a família, para a comunidade daquela pessoa. Ela está ali bem, tratada, gozando de saúde e com muita vida útil pela frente ainda. Então, se eu pudesse apostar numa coisa, é na construção de jornada. E construção de jornada a gente tem que pensar do mesmo jeito que o pessoal de UX pensa. Não é só, eu vou colocar aqui esse dado, vou dizer que ela tem risco de câncer e ela vai fazer o exame. Não vai. Você tem que pensar na jornada inteira do usuário. O que é fácil para ele, onde ele vai fazer, onde ele vai conseguir fazer o exame, qual o dia preferencial para essa pessoa, onde eu aloco escala, onde eu aloco máquina. Como reengajar caso ela não faça, né? Tem toda essa jornada de comunicação paralela, né? E tudo isso é dado, é UX, mas vai ter que ser baseado em dados que a gente tem. Legal. Jane, eu sei que já era a última pergunta antes do quadro, mas eu fiquei com uma curiosidade. Você consegue trazer uma situação muito prática e, de fato, adotada na tua rotina como gerente de saúde digital, em que você mudou uma decisão pautada num dado ou em alguns dados? Acho que praticamente todos os dias, né? Lá na saúde digital, a gente trabalha 24/7, literalmente, a gente faz atendimento de saúde 24/7 para o país inteiro. Então, a nossa vida diária, quando eu digo diária de verdade, literalmente diária, é verificar a tendência epidemiológica, aonde no país a gente tem dados de laboratório que está aumentando determinada incidência de doença, prever se a gente vai ter aumento e alocar recurso e alocar profissional de saúde o suficiente para fazer com que não só aquela pessoa seja atendida, né, mas o resto do país seja atendido junto.
Se eu tenho um surto em São Paulo e aumenta meu tempo de espera, a pessoa lá da Bahia que está passando mal também vai demorar de ser atendida. Então, a gente tem hoje uma responsabilidade, a gente cobre uma população que é maior que a população do Uruguai hoje, a gente tem mais de 4 milhões de pessoas que são beneficiárias do serviço e que utilizam regularmente. E o nosso grande desafio é monitorar onde essas pessoas estão, o que está acontecendo e tentar prever quando vai ter aumento de demanda para conseguir atendê-las dentro do padrão de qualidade que a gente espera. E auditar a qualidade ainda, né? Saber onde eu vou treinar, onde eu vou colocar gente para fazer auditoria, que protocolo a gente vai reforçar, que ponto do laboratório a gente pode conversar para verificar se tem alguma coisa que possa ser feita em relação à agilização de diagnóstico e realização de exame. Então, virou uma prática diária. A gente não consegue mais fazer telemedicina num país do tamanho do nosso, com a população que a gente tem, se a gente não tiver o tempo inteiro com a cabeça aberta para mudar de decisão de acordo com o que está acontecendo, com os dados que a gente coleta. Quais são os principais dados coletados hoje no teu dia a dia? A gente coleta desde dados relacionados à operação, então quantos pacientes a gente tem, quanto tempo em média, qual horário que esses pacientes procuram o atendimento, porque a gente tem picos de demanda. É diferente de um pronto-socorro físico, em que eu coloco 4 médicos de plantão o dia inteiro e, sei lá, no horário de pico eu boto 2 plantonistas a mais. Não existe isso, eu tenho que ter médico de hora a hora. A minha escala varia de 2 pacientes por hora até mais de 80 numa semana normal. Então, desde esses dados operacionais até entender qual o diagnóstico que mais está acontecendo, qual a idade dos pacientes, para eu saber o perfil de médico que eu tenho que colocar ali para atender. A gente vai construindo uma jornada a partir disso também. Quem vai em qual laboratório, em que estado as pessoas estão, como que eu escrevo aquilo de um jeito mais fácil. Se eu tenho pessoas que são neurodivergentes ou não, diversidade é uma coisa que a gente tem que considerar muito fortemente hoje. Tudo que eu escrevo tem que ser entendido por uma pessoa neurodivergente ou por uma pessoa neurotípica. E quando eu digo neurotípica, que vai da classe E até a classe A. Então, todos esses dados juntos acabam interferindo em muitas das decisões que a gente toma o tempo inteiro. O quadro que você faria vai ficar super fácil. Já respondeu, Já tem basicamente. respostas. Vamos para o quadro game? O quadro game a gente vai trazer um desafio. A gente estava falando nos bastidores que talvez ele não seja tão hipotético assim, né? Seja bem realista. E a gente vai perguntar a sua opinião, baseada na tua bagagem, na tua história, na tua experiência, de como que você resolveria essa problemática. O que você faria, né? Vamos lá. Um grande laboratório de diagnósticos está implantando um sistema de inteligência de dados para prever picos de demanda em exames laboratoriais, especialmente em períodos de aumento de infecção respiratória. Recorte para o momento atual que a gente está vivendo, não sei quando vai para o ar, mas a gente está num momento bem crítico, né? E nesse cenário, durante um pico sazonal, o sistema detecta um aumento significativo na procura por testes. Mas as informações ainda não são suficientes para prever qual unidade terá uma maior sobrecarga por essa procura, né? Além disso, parte da equipe não está familiarizada com a utilização dos insights fornecidos pelo sistema. Aí vem a educação também que a gente falou, dificultando, de certa forma, a tomada de decisões rápidas. Então, tem aqui uma coleta de dados, tem uma situação acontecendo fora de um cenário normal, normatizado, e tem um time que precisa administrar essas informações. A pergunta é o que você faria, né? Como você utilizaria os dados disponíveis para redistribuir os recursos entre unidades e melhorar o atendimento ao paciente? Acho que algumas coisas que a gente costuma fazer no dia a dia de forma básica. A primeira coisa, clusterizar dado. Está aumentando aonde? Né? Determinado estado, determinada região de uma cidade, são algumas perguntas que a gente vai fazer. Depois tentar descobrir o que está acontecendo. Esses exames estão vindo positivos? Porque para a infecção respiratória, por exemplo, a gente tem determinados exames que são mais utilizados que outros. Então, todo mundo aprendeu que tem PCR para Covid e PCR para influenza nos últimos anos. Né? Esses testes estão vindo positivos? É realmente Covid e influenza? Ou eu estou falando de algum outro vírus respiratório que dá sintoma parecido e leva as pessoas a buscar esse diagnóstico, mas eles estão vindo em massa negativos. Se eles estão vindo em massa negativos, eu vou ter que procurar o que que patologia está circulando ali. Então, sempre comunicação também. Comunicação com a autoridade competente,
Né? Essa autoridade competente sabe o que está acontecendo. E hoje a gente tem no Brasil, né, como a gente falou mais cedo, dados epidemiológicos montados para isso. A Fiocruz tem um banco gigante, tem um Infogripe, que a gente facilmente chega e consegue verificar o que ocorre. E se a gente não consegue identificar ali, se a gente não sabe se essa tendência já foi identificada, a gente buscar a vigilância desse local que a gente viu aumento para conversar. Enquanto isso, no laboratório, mais uma vez comunicação, a área responsável está informada. Ó, esse movimento aconteceu, a gente viu que está dando muito negativo. Tem algo que a gente possa fazer para identificar uma determinada cepa viral ou identificar um outro tipo de vírus? Esse é um ponto. Comunicação também é importante para a equipe inteira. Muitas vezes a pessoa lá da ponta já identificou uma coisa que ela não te contou, que ela não registrou em lugar nenhum, e que não é só ela que não sabe o que fazer com o dado, você também não sabe o que fazer com o dado dela. Então, fazer comunicação em diversos níveis dentro da companhia, entender o que está acontecendo. E, por último, usar dado também para logística. Né? Onde eu vou reforçar a equipe, para onde eu vou enviar mais dados. E com a nossa área de compras, inclusive, como eu consigo mais recursos se eu imagino que eu vou precisar de mais recursos. Jane, a gente está falando de uma situação de saúde epidemiológica, né? Num cenário em que a gente está percebendo aqui os indicadores apontando um crescimento de casos de uma certa infecção. Como que funciona a integração hoje, se ela funciona entre público e privado? Porque o nosso contexto aqui foi muito pautado na saúde privada, né? Mas nesse cenário que a gente desenhou aqui, como que a gente consegue conectar e qual é o nível de maturidade que essas duas frentes, os dois sistemas estão andando, o público e o privado? Existe essa comunicação já num nível de maturidade similar ou a gente ainda está falando de alguns degraus de diferença entre o público e o privado? Em muitas situações, a gente tem degraus de diferenças, né? Para doenças infecciosas, a gente já tem processos há muito tempo instalados no país de notificação. Né? A gente tem uma rede de notificação de doenças, de notificação compulsória. Então, o governo brasileiro, né, de muitos anos atrás, ele já está acostumado a receber. E a gente vem evoluindo nessa notificação. Então, hoje o laboratório, por exemplo, para determinadas doenças, ele obrigatoriamente notifica por essa rede a epidemiologia estadual, né? E nesse ponto das doenças de notificação compulsória, a gente inclusive tem isso em rede mesmo. Você notifica para municipal, que notifica para estadual, que vai centralizar isso em Brasília. Então, a gente consegue, sim, ter dados nacionais de onde esses picos estão ocorrendo. Talvez o que falte, inclusive, é comunicar para as equipes médicas diversas, porque as grandes instituições acabam notificando, mas muitas vezes o consultório privado ou o hospital pequeno, numa região menos desenvolvida, não notifica, e comunicar à população. De, olha, é importante notificar, esses dados estão aqui e esses dados estão subindo, então se proteja. Que é o que a gente falou, né? A gente tem que usar o dado para mudar uma realidade. Não adianta eu ver o dado e prever, nossa, olha só, vai morrer muita gente mês que vem, né? Que pena. O que a gente faz com isso, né? Acho que essa é a grande evolução, quando você trouxe no início da nossa conversa, que a gente sempre usou, né, um dado empírico para ver que o tempo vai chover, mas o joelho vai doer, né? O grande avanço está em como que a gente atua de uma maneira preventiva em prol da população e acho que a gente já consegue enxergar, né, essa evolução, sabendo que a expectativa de vida tem aumentado significativamente e sem dúvida que o uso de dados está diretamente ligado a isso também, né? E de certa forma a gente já usa, né? A gente é que não percebe que usa. A gente já sabe há muito tempo, chega o inverno, vai ter pico de doença respiratória. Não é à toa que a campanha de vacinação para a gripe ela começa lá em março, abril. É porque você já sabe que a tendência de aumentar nesse momento é gigante. Só que talvez o que a gente tem que fazer é expandir um pouco mais. Será que não é o momento de incentivar as pessoas, como a gente fez na Covid, né? Evita aglomeração, usa máscara, lava a mão, tem etiqueta respiratória. Só que antes do pico começar. A gente começar a comunicar, eu sei que às vezes parece alarmista, mas a gente começar a comunicar antes e também a gente perder aquela cultura, que também é muito comum no nosso meio, né? A gente avisa que vai ter, olha, toma vacina, faz determinada ação, porque senão daqui a 15 dias... Isso acontece muito em época de enchente, inclusive. Daqui a 15, 20 dias, um mês, tem um risco enorme de ter um pico de doença. Aí todo mundo faz, o pico de doença não vem, tá vendo? Foi alarme.
Não foi alarme, você Foi prevenção. Toda precaução ajudou, né? É. Pessoal, a nossa conversa deixou muito claro que dados hoje não são apenas planilhas na saúde. Eles são aliados para salvar vidas, para melhorar políticas públicas e para transformar a forma com que cuidamos dos brasileiros no Brasil. Seja no setor público ou no setor privado, como a Mari trouxe aqui agora no final. Eu queria muito agradecer a sua presença, Jane, foi muito rico. Eu saio daqui com conteúdo e com conhecimento que com certeza é maior do que o que eu entrei. Aprendi bastante com o que você trouxe. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a conversa, foi bastante interessante. Obrigada, Jane. Obrigada pelas suas contribuições. Espero que realmente a gente tenha deixado aqui um conteúdo super válido para você que vai nos assistir e que leve para as reflexões, né, tanto individuais, como que eu posso levar a sério os dados que eu gero, gerar mais dados e que isso, de fato, pode impactar no sistema de saúde e salvar vidas. É isso aí. Esse é o Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. Curta, compartilhe e ative o sininho. Até a próxima! Desvendados,